Bom, vamos falar agora sobre a eficácia da sentença estrangeira. Então a gente viu sobre a soberania de cada país tem a sua soberania, né? Mas uma lei, né, uma sentença em outro país, ela teria eficácia no Brasil? E é o que diz o artigo 9º do nosso Código Penal, olha só. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil. O que isso quer dizer? Pode ser homologado no Brasil uma sentença estrangeira, desde que ela não contrarie o nosso ordenamento, né? Você não vai homologar no Brasil uma sentença estrangeira para um certo, digamos, um crime que tenha pena de morte, né? Ou para, como diz ali no inciso 1º, obrigar o condenado a reparo de dano, a restituição e a outros efeitos civis. Você não vai condenar uma pessoa a, como pode haver e havia antigamente, que os filhos dela sejam escravos daquela pessoa por não sei quantos anos para reparar o dano. Isso por óbvio que não, porque não condiz com o nosso ordenamento jurídico. Tá? Mas, como diz o caput do artigo, diz o seguinte: produz em espécie as mesmas consequências, pode ser homologado. Então, as mesmas consequências que esse crime poderia produzir aqui, produz nesse outro país, ou vice-versa, que produziu lá e poderia produzir aqui, ela pode ser homologada. Mas em duas situações. O inciso 1 diz o seguinte: obrigar o condenado à reparação do dano, à restituição e a outros efeitos civis. Mas como assim, efeitos civis, professor? Estou falando de penal. O que acontece? Suponhamos que uma brasileira, ou que seja, foi agredida lá nos Estados Unidos e lá o homem foi condenado, né, pela agressão e tal. Ela requer que essa sentença seja homologada aqui no Brasil. Para quê? Para que ela depois possa cobrar danos morais. Entende? Olha lá, obrigar o condenado à reparação do dano, à restituição e a outros efeitos civis. Então, quando a gente fala de efeitos civis, é isso. As reparações pelo dano causado. Tá bom? Então esse é um primeiro. E o segundo diz que é sujeitá-la à medida de segurança. Medida de segurança hoje no Brasil a gente aplica a inimputáveis, as pessoas que não têm uma sanidade mental. Então o que acontece? Às vezes a pessoa cometeu um crime em outro país e ela foi considerada inimputável lá e tudo, então ela voltou para o Brasil e tenta se homologar aquela sentença estrangeira para que ela cumpra essas medidas de segurança aqui no Brasil, certo? Então são esses dois casos. Ah, então professor, é só chegar aí. Cheguei na frente do juiz, falei, eu quero aqui, ter esse título aqui judicial, né, que é obrigar o condenado a pagar, porque tem a sentença lá no estrangeiro, ou eu quero que cumpra a medida de segurança aqui, porque ele é inimputável e foi condenado lá. Bom, não é bem assim. Vamos lá. O que diz o parágrafo único? A homologação depende, então depende de algumas coisas. Primeiro, para efeitos previstos no inciso 1, do pedido da parte interessada. Então, no inciso 1, que é o que a gente diz de obrigar o condenado à reparação do dano, a parte interessada na reparação daquele dano precisa requisitar, né? Você precisa pedir, ela precisa pedir. E o segundo fala o seguinte: para os outros efeitos da existência de tratamento de extradição, de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judicial emanou a sentença, ou na falta de tratado, a requisição do Ministério da Justiça. Então, olha só, para os outros, né, para o que a gente disse lá de sujeitar a medida de segurança, precisa da existência de tratado de extradição, né, com o país de cuja autoridade judicial emanou a sentença. Então, assim, qual país que a autoridade judicial emanou a sentença? Foi nos Estados Unidos? Nós temos um tratado de extradição entre os países? Se tiver, ok, pode ser homologada. Se não tiver, aí, na falta do tratado, o ministro da Justiça tem que requisitar. O ministro da Justiça vai ter que requisitar que aquela medida de segurança seja feita no Brasil. Ok? Esse é o artigo 9º, é sobre isso que fala a eficácia da lei da sentença estrangeira no Brasil. Mas nós temos algumas coisinhas que a gente tem que entender aqui. A súmula 420 do STF diz que ela precisa ser transitada em julgado. Então você não vai homologar uma sentença que ainda não transitou em julgado lá, que cabe recurso. Não faria sentido, né? Pois poderia reverter e a gente vai homologar essa sentença aqui, sendo que ela pode ser revertida lá, ok? A gente falou do pedido da parte interessada, da medida de segurança, que tem que ser a requisição do Ministério da Justiça se não houver, no caso, tratado para extradição entre os países. E a competência para homologar isso é de quem? Era do STF, hoje é do STJ, conforme o artigo 105 da Constituição Federal. Então a competência para homologar a sentença estrangeira no Brasil é do STJ. Ok?